A paz do Senhor, os nossos irmãos que nos assistem nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, que Deus possa abençoar os nossos irmãos que nos ouvem nesta manhã, essa manhã que nos fez o Senhor. Estamos nesta manhã louvando a Deus e engrandecendo o seu nome por esta oportunidade, irmãos, que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, né? Quero deixar o nosso abraço ao nosso pastor Josafá Gonçalves Machado, junto à sua família, que é o pastor desta igreja, né? Nós estamos aqui na representação do nosso pastor para louvar e engrandecer o seu nome. É com muita tristeza também, irmãos, que nós, né, deixamos aí nossos sentimentos, a família do nosso pastor Moacir, né, pela nota de falecimento da nossa irmã Senira, né, a igreja de Meriti. Deixa aí os nossos sentimentos a essa família enlutada. Nós vamos continuar orando por essa família, para que o Senhor possa continuar estendendo a sua boa mão. Amém? Nós vamos para a lição desta manhã, que é a lição da nossa escola bíblica dominical do dia 24 de maio, a lição de número 8, que é apresentando ao Senhor os nossos questionamentos, né? O nosso textuário, irmãos. Nós vamos orar, irmãos, primeiro. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Depois nós vamos fazer a leitura da escola bíblica dominical, amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estendido a sua boa mão sobre nós. Senhor, que o Senhor continue nos guiando, continue, Senhor, nos levando, ó Deus, aonde Tu queres que nós estejamos. Senhor, que a Tua boa mão, Senhor, seja sobre cada família que nos assiste nesta manhã, que assiste a escola bíblica dominical. Senhor, estende a Tua mão, ajudando, socorrendo, Senhor, em tempos tão difíceis, Senhor, mas Tu ainda continua sendo o nosso Deus, o Deus que é socorro, o Deus que está presente no meio das nossas dificuldades e no meio das nossas angústias. Nós entregamos nas Tuas mãos tudo e a todos, Senhor. No nome de Jesus te pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura da escola bíblica dominical. Lição de número 8. Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Nosso texto áureo nesta manhã diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73, verso 28. Nossa verdade aplicada como filhos de Deus, podemos apresentar nosso Pai Nosso, temores e nossas angústias e incertezas. O objetivo da nossa lição é apresentar o conflito existente de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Nosso texto de referência está no Salmo 73 e no Salmo 77. Diz assim, Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, verso 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queimava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão
perturbado que não posso falar. Verso 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Verso 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Verso de número 16, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Nós vamos louvar a Deus com um hino, irmãos, e logo após nós vamos dar continuidade aqui à escola bíblica dominical. Amém? Os irmãos que estão aí em casa, nos acompanhem, né? Vamos louvar a Deus com o hino. Hino de número 33 da nossa harpa cristã nesta manhã. Hino de número 33. Diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Senhor. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Tópico 1 da nossa lição, irmãos. Conflitos existenciais de Asaf. A nossa introdução, ela diz: os Salmos 73 e 77, muitos contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Nós sabemos, irmãos, que o salmista, que é o salmista Asaf, que nos escreveu o Salmo de número 77, o Salmo de número 73, ele foi músico, né? A Bíblia, ela vai nos relatar em 1 Crônicas 15, verso 16 a 19, que Asaf, ele era músico, né? Além de Asaf ser músico, Asaf tocava, né, um instrumento que era um símbolo, né? Um instrumento antigo, né? Que está ali em 1 Crônicas 16, verso 5. E Asaf, ele era um vidente, né? Profeta, que está ali em 2 Crônicas 29,
verso de número 30. Então, nós estamos falando de um homem que tinha um conhecimento, né? Conhecia a quem ele estava servindo, sabia quem era o Senhor. Mas na nossa trajetória, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso momento a momento, nós enfrentamos conflitos. E conflitos esses que são existenciais, né? Na nossa existência, nós vamos deparar com conflitos, vamos deparar com angústia, com tristezas, com aflições, vamos questionar, ou seja, vamos apresentar e vamos rebater a questão dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos momentos difíceis que nós estamos passando. E Asaf, como não era diferente, começou a ter esses conflitos existenciais. E esses conflitos, eles eram na antiguidade e eles nos nossos dias atuais, nos nossos momentos atuais. Esses conflitos, eles invadem, né, a nossa vida, invade o nosso ambiente, né, familiar, invade todo o ambiente em que nós vivenciamos. E Asaf, ele viveu este conflito. Não só Asaf, como também, né, Jó, como também o profeta Jeremias, que viveram esses conflitos por ver a prosperidade dos ímpios, por ver os ímpios prosperarem, por ver aqueles que não tinham temor nenhum conseguir alcançar lugares aonde aqueles que temem ao Senhor não alcançaram. E esses conflitos, eles mexeram no interior e no exterior desses homens. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem, né, uma boa citação para a sua vida e para a minha vida, para que nós possamos continuar caminhando e dando glória ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, irmãos, apresentar ao nosso Pai, nós precisamos apresentar a Ele as nossas incertezas, as nossas angústias, porque só Deus pode, neste momento, colocar tudo no seu devido lugar. Então, conflitos, nós vamos ter eles até o fim da nossa vida nessa terra. Ninguém escapa do conflito do dia a dia, ninguém escapa do conflito do momento ao momento da nossa história, né? E o Salmo 73, ele registra pensamentos, né? Questionamentos presentes na mente humana. A mente humana, a nossa mente, ela apresenta, né, questionamentos que, ao longo da sua existência, passando desde os profetas, passando desde os patriarcas, essas coisas de existências, elas vão chegando aonde? Nos nossos dias. Com a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Irmãos, nós vamos passar por esses desafios e prosseguindo, porque a igreja, ela precisa prosseguir. Prosseguir em quê? Nos seus valores. E valores o quê? Valores cristãos.
e em santidade. É o que a igreja, dentro de conflitos, dentro de existência, a igreja precisa desses valores. A igreja não pode esquecer dos valores que vêm para nos fazer alcançar e nos fazer triunfar, porque são valores que nós conseguimos alcançar diante de tantas coisas, ver a manifestação da boa mão de Deus. Tópico 1 da nossa lição, irmãos. Diz assim: a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé em sua mente. Passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, porém sua bondade também se manifesta em outras ações. Até para com os ingratos e maus, ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Irmãos, o salmista, ele vai dizer que verdadeiramente Deus era bom para com Israel. Mas se você atentar para o verso de número 2, ele vai dizer assim: mas quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, ou quase se desviaram. Por pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Então, há aqui um entendimento em que o salmista diz: Deus é bom para Israel, Deus é bom para a nação. Mas e quanto a mim? E quanto a minha pessoa? E às vezes, irmão, nós nos deparamos dizendo: Deus é bom a a B, a C, a D. Mas quanto a mim, que estou quase escorregando, quanto a mim, que estou quase desvanecendo as minhas forças, e às vezes questionamentos que nós deparamos diante da bondade de Deus, e nós esquecemos que Deus é bom em todo o nosso tempo. Deus não é só bom, irmãos, para nós que somos a igreja. A Bíblia diz em Lucas 35 que Deus é bom tanto para os bons, para os ingratos, mas Deus também é bom para os bons. Deus não faz exceção de pessoa. Nós é que fazemos exceção, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus é bom tanto para os maus, e Deus é bom também para aqueles que servem a Ele, para aqueles que o adoram, para aqueles que glorificam o seu nome. Então, Asaf, ele vai colocar aqui em xeque o quê? A bondade de Deus. Quantos de nós, na nossa caminhada, não colocamos em xeque, irmão, a bondade de Deus? Quando que essa bondade, ela é manifesta na sua e na minha vida de ambos os aspectos, né? É uma manifestação de bondade incomensurável, ou seja, ela não tem tamanho, não tem espessura, ela não tem largura para poder falar dessa bondade que é do Senhor para com a nossa vida. E existe ainda pessoas que estão desprezando a bondade de Deus. É possível? É. A Bíblia diz em Romanos 2,4 que eles, desprezando a bondade de Deus, desprezam a bondade. Mas aqui
o escritor, né, que nos escreveu a Escola Bíblica Dominical, o comentarista, ele vai dizer que Deus, por sua bondade, ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas ele tenha uma vida eterna. A palavra que nós vemos aqui, de bondade, é o princípio eterno de uma natureza de Deus, que leva a comunicar a sua própria vida e bênção aos seus semelhantes. Irmãos, a bondade é o princípio eterno de uma natureza de Deus, que vai levando comunicar a sua vida e bênção para mim e para você nesta manhã. Vamos para o tópico 1, 2 da nossa lição. Diz assim: resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se e quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus, e como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista. E na certeza acerca da bondade de Deus, é necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade: desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo adversário da nossa alma. Em tempos, irmãos, difíceis, em que nós, às vezes, descredibilizamos a bondade de Deus, nós precisamos resistir, termos resistência em meio à tentação. A tentação, ela vai bater na sua vida e na minha vida? Vai. A Bíblia diz que o diabo, ele levou Jesus para o deserto, para o quê? Para o tentá-lo. Tentou e mostrou a ele as riquezas, mostrou a ele as grandezas, mostrou a ele todos os bens deste mundo. Mas Jesus foi refutando o adversário da nossa alma. Jesus foi lidando com o adversário e mostrando que tudo isso passa, tudo isso fica, tudo isso é passageiro. Mas o que não passa é a palavra de Deus, porque ele permanece para sempre. Irmãos, há um estreito relacionamento entre o coração e a cabeça humana, porque quando o coração e a cabeça são afetados, isso pode afetar a ligação entre os pés e o seu e o meu coração. Ou seja, há uma estreita ligação, entre os pés e o coração. Esse estreitamento de coração e pé praticamente andam juntos. E ele vai dizer: os meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque o coração dele já estava produzindo, já estava olhando para o quê? Para as coisas que os ímpios eles tinham, para a prosperidade que os ímpios haviam adquirido. E dentro do coração de Asaf já estava minando algumas coisas que realmente atrapalhariam a caminhada dele no seu cotidiano da sua vida. Por isso é que nós precisamos, irmãos, estarmos atentos, precisamos estarmos focados, precisamos estarmos atenciosos
botarmos uma proposta, um propósito no meu e no seu coração. De o quê? De servir ao Senhor e resistir em meio às tentações, né? Porque muitas das vezes, irmãos, um muro que cai, né? Ele cai porque já começa a ruir algumas coisas. O muro que ele cai, ele já está demonstrando alguns sinais, e nós precisamos começar a fazer algumas restaurações para que nós não podemos dobrar os nossos joelhos e duvidarmos da justiça de Deus. Porque o que acontece? Asaf, ele já começava a dobrar os seus joelhos, começava já a fraquelejar. Por quê? Porque estava duvidando da justiça de Deus e da sua integridade. Quando duvidamos da justiça e da integridade de Deus, nós começamos a fraquejar. Nós começamos a dobrar os joelhos ficarem, já enfraquecidos. Mas nesta manhã, que nós possamos resistir toda a tentação e louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Tópico 1.3 da nossa lição. A inveja. Irmãos, a inveja, ela é uma coisa que é como se você tivesse ou quisesse tomar o lugar do outro. Isso é inveja. É você ser aquela pessoa. É você tomar o lugar daquela pessoa. Isso é invejar a pessoa. Isso é você querer ter querer ter o alheio, querer ter o outro, né? É querer tomar a felicidade, é querer tomar a prosperidade de alguém. E o salmista, nesse tópico 1.3, nós vamos tratar sobre a inveja de Asaf. Asaf, ele vai dizer, porque eu invejava os ímpios, eu tinha inveja deles. O verso 3 do Salmo 72 diz assim, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmãos, a inveja, ela acaba sendo uma coisa que nos leva a fraquejar, nos leva a ver as coisas de um lado que não são para ser vista. E o salmista, ele vai invejar, ele declara que a inveja dele é por causa da prosperidade. E ao analisar as circunstâncias que estava diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. O perigo é a situação que estamos analisando diante dos nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, termos cuidado com aquilo que nós estamos analisando, estamos vendo, para o quê? Para que esse sentimento de inveja, esse sentimento, que Tiago escreveu, que onde há inveja, há perturbação, aonde há inveja, há situações complicadas. Nós precisamos ver o que nós estamos querendo para a nossa vida. Por isso, nós precisamos refutar a inveja. Quantas pessoas não foram prejudicadas por causa da inveja? Quantas pessoas na Bíblia não foram prejudicadas porque outras pessoas invejaram, a sua trajetória, invejaram a sua caminhada? José, seus irmãos invejaram a José, Saul invejou a Davi quando as mulheres começaram a cantar, que Davi havia matado seus 10 milhares. Caim
quando invejou a oferta que Abel havia dado ao Senhor. Raquel, quando invejou que Lia tinha seus filhos e ela não tinha filho algum. Então, irmão, a inveja, ela é terrível. É um sentimento que ela está presente no cotidiano. E no cotidiano aonde? No cotidiano da igreja. E isso desde a antiguidade. Na igreja de Corintos já havia esse tipo de manifestação de inveja. E nós precisamos refutar esse tipo de situação na minha e na sua vida. Tópico 2 da nossa lição, para nós não passarmos o tempo. Vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca, exigem que Deus abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Irmãos, como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós vamos bular essa situação que vem ao nosso coração? É um sentimento, e é um sentimento que ele nasce de alguma coisa, de um olhar e de uma situação que nós vivemos diante da nossa perspectiva de vida. E Asaf, ele no tópico 2:1, ele vai entrar no santuário. Mas o entrar aqui, irmão, não é só o entrar. Se você vê a questão do entrar aqui, há duas ações nesse entrar. Verso 16. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi. Então são dois verbos de ação. Ele entrou e depois ele entendeu. Porque não é só você entrar, mas é você também entender. E como é que você entende? Alguns historiadores dizem que Asaf, ele entrou no santuário, ele entrou no templo, ele entrou no lugar santo e começou a ter informações, começou a perguntar aos sacerdotes, começou a perguntar às pessoas que ali estavam, para ele ter um conhecimento e entender quem era Deus. E como nós vamos entender nossos dias atuais, irmãos? É tendo um bom relacionamento, de estar nos cultos, é ter um bom relacionamento em estar nas escolas bíblicas do dominical, aos domingos na igreja. Para quê? Para nós não só entrarmos aqui, mas nós entendermos e aprendermos que o Senhor, Ele está trabalhando ao seu e ao meu favor. É entrando, irmão, é estando aqui, é entendendo, é buscando, né? É tendo informação, é que nós vamos vencer todo o sentimento, não só o sentimento da inveja, mas também outros sentimentos que pairam na nossa vida, que pairam no nosso coração. E ao entrar no lugar da adoração, neste momento, ele deixa o quê? De focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios. Irmão, que maravilha quando você entra ao templo e você recebe uma palavra, e aquela palavra, ela refuta
todo aquele sentimento de tristeza, de angústia, de solidão, todas aquelas fraquezas que envolvem as nossas vidas, nós adentramos e nós focamos os nossos olhos em outra direção, porque o foco aqui é que vai determinar o que nós vamos alcançar e ser, irmãos. É o nosso prosseguir, é o nosso olhar. Para onde estamos olhando? Para onde a igreja está caminhando? Para onde a igreja está indo? A igreja precisa focar os olhos. E focar os olhos em Deus. Porque as observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam em Deus, somente benefícios materiais. Não é assim? Às vezes, irmão, nós esperamos em Deus somente assim. Se Deus me der, vai tudo bem. Se Deus não me der, não vai nada bem. Quando que a bondade de Deus não se estende só em dar. Há uma comunhão, há um algo muito mais, irmãos, do que só Deus ficar sendo serviçal. Nós não temos um Deus que só nos serve. Nós invertemos a história. Nós precisamos servir a Deus e não Deus servir a nós. Invertemos a situação. Deus abençoa? Deus abençoa. Mas tem muita gente invertendo a situação, fazendo Deus de garçom. Não, Deus tem que me dar. Os benefícios materiais, irmãos, eles vêm. Mas nós não precisamos estarmos só focados nessas coisas. Porque essas coisas, elas são passageiras. Elas passam, elas ficam. Então, ele entrou no santuário. E ao entrar no santuário, ele vai fixar, a atenção em ambas as partes do cenário. Há um cenário, Há um cenário armado na sua e na minha direção. Há um cenário armado na tua e na minha vida. Mas quando nós entramos no templo, aí nós vemos que o cenário, ele pode mudar, Tu vai no circo, às vezes, está ali, entra um cenário. Daqui a pouco, entra outro cenário. Entra outra apresentação. E vai entrando uma apresentação diferente. Por isso, nós precisamos o quê? Estarmos atentos, irmão, na fixação da nossa atenção. Porque se tu fixar a tua atenção no cenário mundano, você perde a direção e você acaba esvaecendo os seus pés. Tópico 2.2. Permitir ser restaurado. Asaf, além de entrar no santuário, ele vai permitir. O que é permitir, irmão? Permitir é quando eu deixo, é quando eu quero, é quando eu abro as portas para que essa permissão ela aconteça na minha vida. Ninguém que entra na minha casa entra a não ser que eu permita que ele entre. Ou então eu recebo no portão. Ou então eu recebo na porta. Mas Asaf, ele vai permitir essa restauração. Nós precisamos, a todo momento, sermos restaurados. A restauração, ela é uma coisa que ela acontece na vida do crente a todo momento, a todo instante. Nós precisamos ser o quê? Restaurado. Então, o que acontece é que a restauração, ela vai passando a crise de fé existencial na sua e na minha vida. Vai passando, quando nós vamos sendo restaurados, aquela crise que entrou na tua e na minha vida, por falta de uma fé, ela vai sendo passada, ela vai terminando. As lutas e as frustrações
do nosso dia a dia, que nos leva à descrença, com a restauração, ela vai sendo aniquilada. E a palavra restauração, irmãos, ela é uma coisa muito linda. Ela diz que veja a paz. Essa palavra, ela é um dos verbos hebraicos, que ela diz assim, veja a paz. Asaf, ele vai permitir ver novamente o quê? A paz. Porque ele estava conturbado, ele estava atribulado e fugiu a paz dele. Mas a palavra restauração, ela quer dizer, veja a paz. Ou seja, aquele que está doente, tomado por tristeza, ele é restaurado. Ou acontece uma produtividade aonde estava um lugar devastado. Então ele vai ver o quê? Ele vai ver a paz. Então isso é restaurar. É que você veja a paz. É que a terra devastada, quando ali em Joel, capítulo 2, verso 25 e 26, aonde assim, ó, e restituí-vos eis os anos em que o gafanhoto consumiu. Vai haver restituição. Isso é ver a paz. Tá? Tópico 2.3. Então Asaf, ele vai ver a prosperidade dos ímpios é temporânea. Tópico 2.3 da nossa lição, irmãos. Diz assim, a prosperidade dos ímpios é temporânea. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporânea ou temporária. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como o exemplo do rei Nabucodonosor. De um momento a instante, a Bíblia diz que desceu um ancião do céu e falou assim, vai comer capim. Durante 7 anos, ele viveu como um animal. Durante 7 anos, ele viveu afastado da sua realeza. Então, essa prosperidade que muitos estão enfeitiçados, que estão querendo, isso é transitório, isso é passageiro, isso é precário. Irmãos, olha como a gente precisa estar atento. A prosperidade de muitos é precária. São coisas precárias. E além de ser precárias, elas não subsistem. Quem poderia chamar as riquezas dos ímpios de precário? Dá a entender que a riqueza, ela é uma coisa que traz uma boa situação para a sua vida. Mas para o ímpio, ela é uma situação precária. E nós precisamos, irmãos, saber que essa situação de prosperidade, ela passa. Tá? Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Diz assim, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que o clamor da alma angustiada, certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações, a alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Então, nós temos desafios. Nós falamos só de bondade, só de grandeza, só de riqueza,
Mas nós precisamos alertar, no entanto, sobre as mudanças das estações da nossa vida. A nossa vida, irmão, é como uma estação. Tem tempo que está no outono, tem tempo que está no inverno, tem tempo que é primavera, tem tempo que é verão. Então, nós não podemos só pregarmos um evangelho ou ensinarmos um evangelho que só fala de festa e de alegria, mas que as coisas podem mudar. E elas mudam? Mudam. Porque Jesus falou o quê? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, vai dizer o quê? Nós somos abatidos, mas não destruídos. Há muitas situações na tua e na minha vida que sobrevêm, irmão. E ela vai bater a tua porta e ela vai bater a minha porta. Mas no Salmo 77, o salmista, ele já sai daquela visão do Salmo 73. Ele já começa a clamar e já começa a entender que existe um Deus no céu, existe um Deus que está sobre tudo e sobre todos, que está no controle da história. É o Salmo 77. Tópico 3.1. O início do Salmo é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor, e a aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos no presente passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre e imune às dores da alma. É fato que as pessoas também se solidarizam com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Quanto aos homens e mulheres de Deus, quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas? Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. E o salmista, dentro desse grito de clamor, ele vai, entender que o Senhor, ele cumpre com a sua palavra, ele cumpre com as suas promessas. Então, há um grito, há um clamor, há um clamor ao Senhor, há uma oração, há uma oração. Clamei ao Salmo 67, clamei ao Senhor com a minha voz, e a Deus levantei a voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, ele já muda do início, que no Salmo 73 vai dizer assim: verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase desvaleceram. Mas no Salmo 77, ele vai iniciar diferente. Já estou clamando, já estou entendendo que Deus é o Senhor da minha vida, e eu posso contar com Ele, e eu posso ver que Ele é aquele que responde às nossas orações. Vamos correr, irmãos. Tópico 3.2. Os sintomas da aflição. O Salmo relatava diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Não querer ser consolado, o salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado, ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. A ausência de palavras, a mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústia profundas preferem ficar em silêncio, em vez de compartilharem suas tristezas, o que pode ser perigoso. Sentindo-se rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo
abandonado por Deus. Há várias lições preciosas nesses versos. Entre eles, a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos os sofrimentos das pessoas com as nossas forças? Então, irmão, a angústia, ela traz sintomas, e alguns sintomas são apresentados aqui nessa lição. Nós precisamos ficarmos atentos, e às vezes a dor é tanta que nem consolado nós queremos ser consolados. Mas o Salmo, ele vai mudar a história. O verso 8 e 9 me chama muita atenção. Diz assim, cessou para sempre, 77, verso 8 e 9. Cessou para sempre o seu constante amor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua compaixão na sua ira? Aqui, o salmista, ele vai trazer a lembrança, a bondade, as ações, a palavra de Deus que não volta atrás. Ela é de geração em geração. Há um pensamento aqui do salmista diferente do que ele pensava. Agora ele diz assim, olha, o Senhor, ele é constante em seu amor. O Senhor nunca vai acabar com as suas promessas, porque ela é de geração em geração. Ele esqueceu de ter misericórdia? Não, ele não esqueceu de ter misericórdia. Então, ele vai começar a entender de um outro patamar. Ele vai começar a entender de uma outra forma. E nós vamos agora para o tópico 3.3 da nossa lição, para nós terminarmos. Restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Voltar-se para Deus e para o santuário, lembrar-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez caminho no meio do mar. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto os seus questionamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Então, os versos de número 11 a verso de número 12, o salmista, ele vai lembrar. Lembrar do quê? Lembrar dos feitos. Lembrar de que Deus havia abrido o Mar Vermelho, de que Deus havia abrido o Jordão, de que Deus havia sustentado o povo no Egito, no deserto, que Deus havia levado ao povo a uma terra que emanava leite e mel. Irmãos, nessa manhã de domingo, que nós possamos apresentar a Deus as nossos questionamentos, que nós possamos apresentar a Deus tudo aquilo que angustia, que tira o nosso conforto, que tira o nosso consolo, e começar a entender que o Senhor, Ele é maior do que tudo isso que está pairando sobre a sua vida e a minha vida. Nós precisamos mudar de direção. Para o quê? Para sermos restabelecidos. Como vamos ser restabelecidos? Mudando de direção, mudando de foco, mudando de pensamento, mudando de ação
no nosso dia a dia, se a sua ação era olhar para as coisas que são penduráveis, a nossa ação agora é olhar para o alto, é olhar para onde vem o nosso socorro. De onde vem o teu socorro e o meu socorro? O teu socorro e o meu socorro, ele vem do Senhor. Por isso, nessa manhã, a conclusão é: mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barros. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Então, nessa manhã, nós somos mais que vencedor. Por aquele que tem nos amado, por aquele que tem nos sustentado e por aquele que tem sido o teu refúgio, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nós aprendemos nessa manhã que o Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Então, nós aprendemos, irmãos, que para restabelecer a tua fé e a minha fé, é preciso meditar em Deus e meditar nas ações do Criador. Por isso, nessa manhã, eu quero aqui agradecer a você que nessa manhã participou dessa escola bíblica dominical de lição de número 8. A próxima lição é a lição de número 9, que vai falar sobre um chamado à adoração e um alerta. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que Deus abençoe aos irmãos que aqui estão conosco, nosso presbítero Moisés, presbítero Diego, presbítero Ricardo, né, por essa ajuda que tem aí sido de grande valia nesses momentos de pandemia na nossa nação brasileira. Esses irmãos têm se esforçado em que a igreja ela não pare de pregar esse evangelho, que a igreja não pare de anunciar a palavra de Deus. Nós temos aí culto à noite em adoração ao nome do Senhor. Culto à noite começa às 19 horas, né? Os irmãos que acompanharam a escola dominical à noite, nós estaremos aí. Culto de adoração ao nome do Senhor, às 19 horas. Nós vamos orar, né, para terminarmos o culto. Nós vamos pedir aqui nosso presbítero Ricardo para orar ao Senhor. Ricardo vai orar ao Senhor e logo após nós vamos dar a bênção. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, Santo Deus, eu quero lhe agradecer por esse momento que estivemos aqui em Tua presença, ó Pai. Quero lhe agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, ó Pai, por esses ensinamentos maravilhosos que Tu tem nos feito, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a continuar na Tua presença, Senhor, e fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a olhar, Senhor, para a bênção que Tu tem nos dado, ó Pai. Nos ajuda a entender, Senhor, que Tu, Senhor, és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, Senhor, independente da situação que está à nossa volta. Ó Pai, já lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o nosso presbítero Ricardo. Estenda a tua mão, vamos receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos conceda a paz. Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Mateus 6:33. Unidos em Cristo, seremos mais fortes.